que lembra muito o entre-guerras. Então, é um mundo de sistemas interestatais em disputa, uma reorganização complexíssima do mundo. É muito interessante, por exemplo, discutir o que a China quer em termos de infraestrutura mundial, o que ela está pensando, as articulações dela. Aliás, esse é um ponto importante para pensar depois Temer, porque é um governo de entrega aos Estados Unidos de tudo praticamente, num mundo que é um mundo de uma outra geopolítica, mas um mundo também que do meu ponto de vista, eu chutaria isso, nos próximos 30 anos ou 50, o mundo não sairá do dólar. Não há como, teoricamente, o mundo sair do dólar. O que significa que você vai ter um mundo sino-americano estranhíssimo. Eu costumo dizer que é um casamento de pessoas que se odeiam, que é os Estados Unidos e a China, mas um paga o déficit do outro, e um é a máquina de produção do mundo. Então, num mundo como esse, o que significa pensar os 5 continentes, pensar a América Latina? É algo que a gente tem que colocar em todas as nossas análises. Por mais que você esteja fazendo um trabalho, às vezes, articulado, bem recortado, numa escala só, acho que tem que trazer elementos, então, variados, tentar depurar e hierarquizar, vamos dizer assim, determinações que vêm dessas várias escalas. O que é a escala nacional, né, hoje no capitalismo? O que ela comanda, o que ela não comanda? Ela perdeu uma série de instrumentos. Ela tem uma... quando você fala em Brasil, claramente você tem uma tendência... o que eu estou chamando de capitalismo sul-atlântico é muito um mundo regional, vamos dizer assim, que é essa reconcentração que, quanto mais você solta o mercado para funcionar, mais você reconcentra espacialmente. Então, tudo indica que você vai ter uma ultraconcentração sul-sudeste litorânea no Brasil, que é praticamente, em grande parte, o debate do grande metropolitano que nós estamos aqui. Aquele desenho que qualquer dado que você pega do Brasil mostra isso, um país que ainda é muito litorâneo, apesar de processos interiorizados, um processo de ultraconcentração no centro-sul, quer dizer, melhor dizendo, no sudeste e no sul, e que sobe por todo o nordeste litorâneo. Então, claramente, pré-sal, toda a rodada de liberalização que está aí no projeto, né, do Temer, desde o Pontes para o Futuro até o projeto lá de investimentos estratégicos, que é tentar vender tudo basicamente nessa área, porque as coisas rentáveis estão nessa área, né? Então, é muito interessante ver a lista aí de concessões de rodovia. Quem vai querer as rodovias lá que não passa ninguém para montar pedágio nelas? Então, você vai ter uma grande reconcentração nisso que eu chamaria do Brasil sul-atlântico, sul do sul, né? desse capitalismo atlântico subdesenvolvido periférico. Então, é fundamental tentar entender isso. Eu estou me controlando aqui o tempo, tenho relativamente pouco tempo, mas é muito importante tentar entender a complexidade estatal de como que isso se dá. Nos 3 ciclos aí de experimentação das 3 últimas coalizões, vamos dizer assim, vou falar depois, finalmente, um pouco sobre isso, mas nós temos que entender essa complexidade da estatalidade. Não basta pensar isso tudo, o que está acontecendo, esse jogo escalar, pensar o nível de governo, os âmbitos de poder, ficando apenas nos aparelhos de Estado, mas entender toda a estatalidade. Quer dizer, é impossível pensar hoje o mundo sem pensar o papel das ONGs, o papel de outros espaços de poder. Ou então, é fundamental tentar entender hoje, eu tenho vários amigos que... Até uma propaganda que eu sempre gosto de fazer em público, que é, para quem não conhece, o site Proprietários do Brasil, que é fundamental. A gente tem que mapear quem manda no Brasil, onde estão as fortunas, por que você tem esse país rentista, patrimonialista tão arraigado, que não aceita nem redistribuir migalhas para os de baixo, odeiam os de baixo, né? Um ódio fascista impressionante, de 30% no mínimo da sociedade brasileira,
de um ódio a qualquer coisa que lembre pobre, né? Uma sociedade colonialista, escravista, etc., que não passa, uma sociedade do império que parece que não saiu do Rio de Janeiro, uma sociedade a zona sul daqui está cheia de fascistas daqueles assim que você tem dificuldade de encontrar em outros lugares. Então você precisa entender hoje, então muito desse debate que é muito importante a gente tentar entender como estudar a empresa, como estudar o Estado. Hoje tem uma peça aí que tem vários colegas que estão trabalhando, que por exemplo, você tem que ler as milhares de páginas da Lava Jato, etc., para tentar entender as articulações políticas, como que se dão os processos, etc., nessa complexidade da paraestatalidade toda. Quando você coloca isso no nível de pensar o nível estadual brasileiro, o que ele é, o nível municipal, isso vai se complexificando cada vez mais. E também temos que, finalmente, eu tenho agora pouco tempo, espero possamos dialogar um pouco sobre todas essas questões, é um grande mapeamento aqui, vamos dizer assim, de agenda coletiva, que eu acho que seria importante tocar em algum desses pontos nas nossas pesquisas, tentar entender, então, essa coisa estranha, como é que um país, em 20 anos, passa por 3 processos, 3 rodadas de neoliberalização. Como que você muda radicalmente? Uma forma de ver isso é pelos mecanismos, instrumentos, dispositivos. Por exemplo, o FHC é o famoso rollback do desmantelamento agressivo, ataque ofensivo, né? Eu gosto de brincar, a gente nunca deve usar des para nada no mundo. O mundo sempre tem re, né? Nunca des. Então, um ataque de re-regulação, de desmantelamento agressivo, onde você privatizou tudo, fez uma privataria, entregou grande parte do nosso patrimônio público, que tinha os ativos públicos que vinham sendo construídos em mais de 50 anos de história, foram entregues, e alguns não são entregues, entrega é a palavra baixa, fraca, porque você pagou para levar, como, por exemplo, nosso sistema ferroviário, e você elegeu alguns VIPs internacionais, criou do dia para a noite algumas fortunas familiares, como é típico do capitalismo brasileiro, rentistas e patrimonialistas, estranhíssimo, porque é sempre uma lógica, todas com alto rentismo e acúmulo daquelas 2 mercadorias fundamentais do capitalismo, né? Muito líquidas e com muito dinheiro, muito capital na forma capital-dinheiro, e muita acumulação de terra, rural e urbana. Então, é uma elite estranha, né? Extremamente patrimonialista, é algo que você não consegue mexer. Essa que é uma das características depois do lulismo que eu vou falar, mostra claramente por que é neoliberalização, o lulismo, que vamos dizer assim, é uma institucionalização política muito mais sofisticada, uma tentativa de articular mais concertadamente, é claro que por um líder carismático, uma coisa quase individual de articulação política, mas também que tinha a linha da neoliberalização e também do não enfrentamento dessas questões centrais, como, por exemplo, você faz o Minha Casa Minha Vida, até os documentos oficiais eu costumo dizer que são honestos, porque falam muito mais numa política macroeconômica de crescimento e geração de emprego, e não toca e não consegue mexer em qualquer coisa ligado à terra, né? Então você tem sofisticações, mas em todos eles eu ficava impressionado. Se você pegar as leis do governo do período FHC, isso é uma coisa central também para pensar o mundo do século XXI, a quase exigência que para você fazer uma rodada minimamente completa você precisa pelo menos de 8 anos. Então, reeleição é uma marca do mundo atual, do mundo contemporâneo. Você precisa de 8 anos para desmantelar o processo anterior de regulação, mexer praticamente em tudo. Então, se você pegar o governo Fernando Henrique, ele é praticamente uma cópia de toda a legislação à la Banco Mundial.
reorganização da educação, reeducação da saúde, etc., etc., é uma cópia praticamente ipsis literis, né? O lulismo é uma regulação institucionalizada, complexa. O Brasil tem esse problema, a gente nem entendeu o período anterior e já vem outro com uma outra complexidade. Eu acho que eu fico muito feliz, recomendo a todos, tem pelo menos, acho que 15 livros bons sobre o lulismo, né? A gente nem estava entendendo o lulismo bem, precisava entender muito ainda. É um governo, no mínimo, um governo, que eu estou chamando de um governo, mas uma coalizão ultra paradoxal, que realizou. Eu acabei de fazer um levantamento, mesmo, né, a gente trabalha com isso o tempo todo. Eu fiz um levantamento recente de tudo que o lulismo realizou. E tem coisas muito emocionantes, muito, muito, né? Eu, por exemplo, não conhecia a Escola Familiar Agrícola, que alunos, conheci várias em Tocantins recentemente, então, alunos que ficam 7 dias internados, trazem o conhecimento dos seus pais para a escola, depois aprendem coisas na escola e levam para... coisas assim, mais educação, todas as políticas que foram feitas, são dezenas de políticas, muito bem concebidas teoricamente, muitas que tiveram papel, aliás, esse que desculpem que já me ouviu falar isso, que eu gosto muito de falar, porque para mim isso é o Brasil. Eu tinha dado aula para 6 negros na minha vida, se você somar Uberlândia e Unicamp. Eu gosto de falar isso para todo lugar, parece uma grande mentira, e eu juro para vocês que é verdade. Eu dei aula para 6 negros em toda a minha vida, porque eu dava aula em cursos, né, de economia ultra disputados. E depois eu vim dar aula em Nova Iguaçu, no campus da Federal Rural, onde todos os meus alunos, praticamente, eu dava aula na geografia e na economia, dava aula de geopolítica na geografia. Quase todos. Eu tinha são turmas grandes, então é muito emocionante. Quer dizer, onde eu vou, assim, sempre vem alguém falando, aí começa a contar a vida, como que conseguiu chegar na universidade, alguém tão, né, destituído de tudo, famílias ultra pobres, etc., etc. Então, é muita coisa emocionante. Quando você começa a listar, eu tenho um livrinho que provavelmente vai sair, foi até engraçado, porque ele foi encomenda do IPEA, e o dia que ele encerrou e eu fui entregar, ele... o pessoal que recebeu já era outro, né? Mas nós temos também essa obrigação, vamos dizer assim, de tanto fazer a crítica ao chamado lulismo, em todo sentido, de pesquisas, de pensar os erros políticos, mas também de fazer um balanço do que foi realizado. É uma obrigação, inclusive isenta, você poderia dizer, científica. É impressionante tudo que foi feito. E vai ser uma agenda muito importante, tentar entender, por exemplo, eu não falei aqui dos institutos federais, esse eu sou mais emocionado ainda do que os campos universitários, campi que eu conheço, por exemplo, que criaram na área do planejamento urbano regional 27 cursos de desenvolvimento regional, as novas universidades. E as coisas que os institutos federais vêm realizando. E todos estão sob ataque nas últimas semanas. E aquela ideia de desmantelamento desse conceito de rollback. Você mexe em tudo, ensino médio, em tudo. As leis, as novas concessões, como que vão ser feitas, é de cabo a rabo. Acompanhar, então, tudo isso, muitas vezes, é bastante complexo. Mas eu acho que nós temos, então, a obrigação científica e política de tentar entender esse movimento doloroso para o mundo. É um momento muito claro de aumento de força do poder concentrado dos mais poderosos, é um aumento impressionante, então, das forças mais conservadoras. Eu fico mais triste ainda quando vejo pessoas muito destituídas e fascistas. Então, volta e meia, a gente fala de fascismo como se fosse uma questão de quem detém poder. Mas o fascismo está introjetado. Outra coisa, eu não sei por qual eu choro mais, um reencantamento do mundo. Acho que não dá para discutir o Brasil mais sem colocar nas nossas análises religião.
É impressionante, então, qualquer debate que você vai fazer, o jogo eleitoral, o que é o Congresso brasileiro, é algo que lembra o Weber, de como agora estamos atravessados por lógicas ultraconservadoras religiosas, que têm muito poder, né? Eu não sei se choro mais por isso ou choro mais por outro que está também totalmente articulado com eles, que é um mundo midiático. Aliás, eles aprenderam rapidamente isso, um mundo do grande controle, da grande mídia, que são meios de desinformação de massa. Então, um país que é muito difícil tentar se informar minimamente do que está acontecendo. É uma sociedade, então, concluindo por aí, quer dizer, eu acho que por isso que eu defendo, eu acho muito importante a gente falar, tanto que o Brasil, acho que temos que ter orgulho das nossas ciências sociais e humanas, por isso, eu acho que nós somos bons. Nós somos bons porque, imagina com a precariedade nossa, né, a gente vai dar aula. Por exemplo, vocês sabem o incêndio na UFRJ, da situação toda precária que a gente já vivia. Você vai dar aula hoje, a luz não acende, a água no banheiro não tem, e mesmo assim a gente faz, eu acho que uma reflexão, os alunos, os professores, todos nós fazemos um esforço sobre-humano para sobreviver. E eu acho que nós produzimos coisas muito interessantes em toda